No centro de São Paulo, Ricardo Salles, um empresário de 42 anos, era conhecido por sua fortuna e arrogância. Sempre vestido com ternos italianos impecáveis, seus sapatos de couro reluziam tanto quanto seu carro esportivo estacionado em frente ao prédio de luxo onde morava. Ricardo costumava dizer que o mundo era feito para vencedores como ele, enquanto os perdedores tinham que aceitar sua posição inferior. Essa crença ficou evidente numa manhã abafada, quando ele cruzou com Vinícius, um entregador cadeirante. O dia começou como qualquer outro para Ricardo. Ele saiu apressado de casa, o cheiro forte de café fresco ainda impregnado na cozinha. Seu motorista atrasara e ele resolveu pegar o carro sozinho. Enquanto esperava o elevador no térreo, notou Vinícius com sua cadeira de rodas desgastada e uma mochila de entregas encostada no ombro. Vinícius, um jovem de 28 anos, carregava um sorriso resiliente apesar das dificuldades visíveis. Os dedos calejados de manobrar a cadeira mostravam sua determinação. O elevador chegou, mas antes que ele pudesse entrar, Ricardo avançou na frente, bloqueando o caminho. "Espere o próximo", disse Ricardo com um olhar impaciente, ajeitando a gravata. "Pessoas como você demoram demais." Vinícius, surpreso, tentou argumentar. "Senhor, eu só preciso entregar um pedido. Não vou demorar. Não estou interessado nas suas desculpas. Eu tenho um compromisso importante." Cortou Ricardo, apertando o botão de fechamento da porta. O eco do mecanismo de aço parecia reforçar a exclusão que Vinícius já sentia diariamente. Enquanto o elevador subia, Ricardo sequer imaginava o impacto daquele gesto. Para ele, Vinícius era apenas mais uma pessoa irrelevante. Contudo, o universo parecia ter planos diferentes para ensinar ao empresário uma lição inesquecível. Horas depois, Ricardo estava almoçando em um restaurante luxuoso na Avenida Paulista, o cheiro de trufas e temperos exóticos pairando no ar. Ele ria alto com outros empresários enquanto exibia sua nova aquisição, um relógio suíço caríssimo. De repente, uma voz interrompeu o ambiente. "Ricardo Salles?" perguntou um homem vestido modestamente. Ele segurava uma câmera. Era um jornalista investigativo que já acompanhava o empresário há algum tempo. Ricardo virou-se com uma expressão altiva. "Sim, sou eu. Quem é você?" "Meu nome é Caio. Estou investigando práticas de discriminação em grandes empresas. Recebemos denúncias de um comportamento específico seu, algo sobre humilhar entregadores cadeirantes. Você teria algo a dizer?" A menção à cena daquela manhã fez Ricardo gelar por um instante, mas ele logo se recuperou. "Isso é um absurdo. Não tenho tempo para suas acusações ridículas. Agora saia antes que eu chame a segurança." Vinícius, que havia acabado de chegar para entregar um pedido no restaurante, ouviu a conversa. Ele hesitou, mas decidiu se aproximar. Sua presença chamou atenção imediata, principalmente porque ele ainda carregava o olhar ferido pela humilhação mais cedo. "Eu sou o entregador e posso confirmar o que aconteceu hoje", disse Vinícius, com a voz firme, mas carregada de emoção. O salão ficou em silêncio. "Mas isso não é novidade para mim. Pessoas como ele acham que somos invisíveis." Ricardo tentou argumentar. "Não preciso ouvir isso de um estranho." No entanto, Caio aproveitou o momento. "Vinícius, você pode contar sua história?" Os olhos de Vinícius se encheram de lágrimas. O silêncio do salão foi quebrado apenas por sua voz trêmula enquanto ele começava a narrar os desafios de ser cadeirante e entregar pedidos para sobreviver. Ricardo, desconfortável, sentiu que o controle da situação escapava de suas mãos. Mas aquele seria apenas o início da virada que mudaria tudo em sua vida. O jornalista Caio segurava a câmera com firmeza, mas não impunha pressão sobre Vinícius. Ele sabia que aquele momento era delicado, e a verdade que estava prestes a ser revelada seria como uma bomba emocional. Vinícius respirou fundo, tentando se acalmar, mas a dor da humilhação que havia sentido mais cedo ainda estava fresca. Ele olhou para o rosto de Ricardo, que agora estava visivelmente desconfortável, evitando o contato visual. "Eu estava lá, no térreo", começou Vinícius, a voz tremendo, mas determinada. "Tentei fazer o meu trabalho, entregar o que me foi pedido. Mas ele me tratou como se eu fosse menos que um ser humano. Me empurrou, me ignorou, só porque eu estava numa cadeira de rodas.
O silêncio no restaurante foi ensurdecedor. As pessoas ao redor, antes absorvidas nas suas próprias conversas, começaram a prestar atenção. Alguns pareciam perplexos, outros pareciam horrorizados com o que ouviam. Ricardo, por outro lado, já estava se sentindo pequeno, como se cada palavra de Vinícius fosse uma lâmina cortando sua armadura de arrogância. "Isso não é verdade", exclamou Ricardo, levantando-se da cadeira e tentando recuperar sua postura de autoridade. Sua voz estava alta, mas vacilante. "Eu não fiz nada disso. Ele está inventando. O que ele quer? Um dinheiro." Vinícius, sem hesitar, retrucou com firmeza. "Eu só queria que me tratassem como uma pessoa, não como um estorvo. As coisas que você disse foram cruéis." A tensão no ar estava pesada, e Ricardo sentiu sua pulseira de ouro fria contra a pele. Ele tentou desviar o olhar, mas não podia mais escapar da situação. Pessoas que ele mal conhecia agora observavam, esperando uma explicação que ele não sabia como dar. Caio, o jornalista, não parecia ter pressa. Ele sabia que a história estava apenas começando. "Ricardo, o que você tem a dizer sobre isso? A palavra de um homem que passou por isso não vale mais que a sua?" Ricardo, com os dentes cerrados, tentou novamente controlar a situação. "Eu não fiz nada de errado. Ele deve ter se confundido." Nesse momento, Vinícius deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Ricardo. Era a primeira vez que o empresário olhava diretamente nos olhos dele, e o que encontrou ali foi algo que o fez perder a compostura. A dor de um homem que passava todos os dias enfrentando barreiras físicas e emocionais, apenas para ser tratado com desprezo. "Eu não me confundi. Eu sei o que você fez, e vou contar para o mundo inteiro", disse Vinícius com a voz firme. Ele virou-se para o jornalista, apontando para Ricardo. "Ele acha que não há consequências para as ações dele, mas vai descobrir da pior maneira." Ricardo, agora com o rosto ruborizado de raiva, tentou controlar o pânico que começava a surgir dentro dele. Ele nunca imaginou que seria exposto dessa maneira. Sua vida confortável, sua imagem impecável, estavam sendo arruinadas em questão de minutos. Enquanto a conversa se intensificava, algo no fundo da mente de Ricardo começou a mudar. Ele sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse se quebrando dentro dele. Não era só vergonha, era mais profundo. Uma sensação de vazio, como se ele estivesse diante de algo maior do que suas ações. "Eu não queria ser assim", murmurou para si mesmo, mas o suficiente para Caio ouvir. O jornalista, atento, não perdeu a oportunidade de capturar a confissão. "O que você acabou de dizer? Você não queria ser assim? Então, o que vai fazer agora?" Ricardo não respondeu imediatamente. Ele estava sendo empurrado por emoções que não entendia, e a ideia de ser desmascarado publicamente fazia sua garganta apertar. Aquele momento estava tomando uma proporção que ele jamais imaginaria. Algo estava se quebrando dentro dele, e ele não sabia se conseguiria reconstruir sua vida como antes. De repente, a porta do restaurante se abriu e um homem entrou. Era um advogado de Ricardo, e ele parecia estar ali para proteger o empresário. Mas ao perceber o clima pesado e o que estava acontecendo, ele se calou. Não havia nada que ele pudesse fazer agora. A verdade estava sendo contada. Vinícius, com os olhos ainda fixos em Ricardo, deu um passo atrás. "Hoje você vai entender o que significa ser tratado como invisível. O que você fez comigo, você vai sentir na pele." Ricardo, ainda em choque, sentiu sua mente girar. Ele tentou retomar o controle da situação, mas não havia mais como escapar. No entanto, naquele momento de frustração e medo, uma figura familiar entrou no restaurante. Era Cláudia, sua irmã mais nova. Cláudia sempre fora o ponto de equilíbrio em sua vida, o alguém que o fazia parar para refletir. Ela se aproximou rapidamente, olhando diretamente para ele. Seu olhar, normalmente caloroso e compreensivo, agora estava cheio de decepção. "Ricardo, o que você fez?" Sua voz era suave, mas havia uma força por trás dela. Ela não era como o advogado que tentava encobrir tudo. Ela era a voz da razão. "Eu nunca imaginei que você fosse capaz de algo assim. O que aconteceu com você?" Ricardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Cláudia se virou para Vinícius e Caio, seu olhar cheio de empatia.
Desculpem, por favor. Minha família não merece isso. No entanto, enquanto o olhar de Cláudia tentava suavizar a situação, algo estava mudando dentro de Ricardo. Ele sentiu pela primeira vez a dor que suas ações haviam causado, e não havia mais como voltar atrás. O ambiente no restaurante estava tenso, carregado de uma energia estranha, como se o ar ao redor tivesse se transformado em uma névoa espessa. Ricardo olhava para sua irmã Cláudia, que o observava com uma mistura de dor e vergonha. A decepção nos olhos dela era como um peso esmagando seu peito. Ele tentou responder, mas sua voz falhou. Não havia palavras que pudessem remediar o que ele acabara de fazer. Cláudia se aproximou dele, colocando uma mão em seu ombro, tentando transmitir uma última sensação de conforto. Mas algo dentro de Ricardo se quebrara completamente, e ele mal conseguia sustentar o peso da culpa. Ele sentia como se fosse um homem em ruínas, exposto pela primeira vez diante da verdade que sempre tentou esconder. Seu ego, sua arrogância e o desprezo por aqueles que considerava inferiores. Vinícius, ainda ali, observava de perto. O olhar dele era firme, mas ao mesmo tempo um pouco mais suave. O ódio que Ricardo esperava sentir de Vinícius não estava mais presente. Em vez disso, havia uma espécie de compaixão silenciosa, uma compreensão. Era como se Vinícius já tivesse passado pela dor da humilhação tantas vezes que não precisava mais se vingar. Ele queria que Ricardo apenas enxergasse o que fizera. Ricardo sabia que não poderia continuar agindo como se nada tivesse acontecido. O vazio dentro de si se aprofundava a cada segundo, e ele foi tomado por um impulso, um desejo de mudar, de reconhecer o erro diante de todos ali presentes. A única coisa que ele não sabia era como isso seria possível, dado o abismo em que ele havia se colocado. Eu não sei o que dizer, disse ele, a voz falha, olhando para Cláudia e depois para Vinícius. Eu fui um idiota, um arrogante. Sempre pensei que o mundo girava ao meu redor e que isso me dava o direito de fazer o que quisesse. Mas agora eu vejo que estava errado. Muito errado. Eu machuquei você, Vinícius, e machuquei todos que estão ao meu redor. Cláudia não disse nada, mas seus olhos brilharam com um misto de orgulho e dor. Ela sabia que Ricardo estava começando a enfrentar o peso de suas próprias escolhas. Era um passo pequeno, mas talvez fosse o primeiro de muitos. Vinícius, por sua vez, não parecia esperar um pedido de desculpas formal. A simples sinceridade na voz de Ricardo parecia ser o suficiente para ele. No entanto, havia algo em sua expressão que indicava que ele não estava pronto para deixar a situação se resolver de forma simples. Eu não estou aqui para que você se sinta mal, Ricardo, disse Vinícius calmamente. O que eu fiz não foi para humilhar você. Eu só queria que você visse o que eu vejo todos os dias. A dor de ser ignorado, desrespeitado. Eu não pedi para ser cadeirante, não escolhi essa vida, mas aprendi a sobreviver nela, a lutar. Não é fácil, não. E eu não espero que você compreenda totalmente, mas espero que você pelo menos pense nisso antes de agir da próxima vez. Ricardo, ainda absorvendo cada palavra, sentiu algo estranho começar a acontecer dentro dele. Era como se uma luz estivesse acendendo em sua mente. Uma realização do que realmente significava ser humano, de ser digno de respeito, de empatia. Ele nunca tinha se colocado no lugar do outro, nunca imaginara o que as pessoas que ele desprezava passavam. Cláudia, que até então estava em silêncio, se voltou para ele, tocando delicadamente seu braço. Ricardo, você tem que parar de tentar ser perfeito, de se esconder atrás dessa fachada. A mudança começa agora. Se você realmente quer aprender, então comece com ações concretas. Não basta palavras. Ricardo olhou para ela, sem saber o que fazer. Ele sempre teve a vantagem das palavras, mas agora sentia que elas já não serviam mais para nada. Tudo o que ele mais queria era fazer a coisa certa, mas não sabia por onde começar. Ele olhou novamente para Vinícius, sentindo que aquele momento de humilhação tinha se transformado em algo muito maior do que ele poderia imaginar. De repente, uma voz surgiu da porta. Era o gerente do restaurante acompanhado por um segurança. O olhar do gerente era impassível, mas seus olhos refletiam uma leve tensão. Senhor Salles, com licença, preciso falar com o senhor, disse o gerente interrompendo o silêncio. Nós recebemos uma denúncia sobre o incidente e precisamos que o senhor se retire do estabelecimento.
Não podemos permitir esse tipo de atitude em nosso restaurante. Ricardo, atônito, levantou-se lentamente. Ele percebeu que, finalmente, as consequências estavam começando a aparecer, e tudo o que ele tinha construído estava desmoronando ao seu redor. Não era só Vinícius que ele havia prejudicado. Ele havia prejudicado a si mesmo, sua própria imagem, sua carreira e a relação com sua irmã. O segurança, com uma postura firme, deu um passo à frente. Por favor, senhor, acompanhado de sua irmã, se possível. Ricardo sentiu o peso da vergonha começar a afundá-lo. Como se o chão estivesse cedendo abaixo de seus pés, ele sentiu o olhar de todos na sala em sua direção. Esse olhar não era de respeito, como ele estava acostumado, mas de julgamento. Finalmente ele entendeu. O mundo que ele havia criado, cheio de ego e distanciamento, agora lhe era estranho, distante. O peso de ser vencedor havia se transformado em algo insuportável. Cláudia, sem dizer uma palavra, seguiu com ele. Vinícius, no entanto, observava com um leve sorriso. Ele sabia que, ao menos, algo estava mudando. Algo muito maior do que ele poderia imaginar estava prestes a acontecer na vida de Ricardo Salles. Ricardo Salles, um milionário paulistano de 42 anos, estava sentado à mesa de um restaurante chique no centro de São Paulo. O ambiente estava luxuosamente decorado, com lustres brilhando suavemente e o som de conversas sussurradas ao fundo. O cheiro inconfundível de um bom prato gourmet se espalhava pelo ar. Mas, para Ricardo, tudo isso parecia distante, como se ele estivesse imune ao charme do lugar. Ele observava, impaciente, o relógio no pulso, como se sua presença naquele espaço fosse mais importante do que tudo ao seu redor. Seu comportamento arrogante era notável. Estava acostumado a ser tratado com reverência, como se sua riqueza e status fossem suficientes para garantir respeito. Naquela noite, o restaurante estava especialmente lotado. Algumas mesas estavam ocupadas por jovens executivos, outras por casais em jantares românticos, mas o olhar de Ricardo estava fixo em um ponto específico. Na entrada do local, um entregador de alimentos, um homem de aproximadamente 30 anos, usava uma cadeira de rodas. A figura do entregador era um contraste direto com o ambiente sofisticado e elitista. Ele parecia deslocado, quase invisível para a maioria dos clientes presentes. Ricardo não conseguia esconder o desdém. Seus olhos fixaram-se no entregador com um olhar crítico. O homem, que trajava um uniforme simples de motoboy, parecia um peixinho fora d'água naquele ambiente. Ricardo sabia que era ali que ele poderia fazer uma demonstração de poder, de superioridade. Quando o entregador se aproximou da mesa, com um pedido específico para a mesa de Ricardo, algo dentro dele se quebrou. Ele não se conteve. Com um sorriso debochado, levantou-se da mesa e, em um gesto quase teatral, olhou diretamente nos olhos do homem. Você se lembra de onde está, né? Aqui não é lugar para pessoas como você, disse Ricardo, suas palavras afiadas como facas, deixando todos ao redor em um silêncio desconfortável. O entregador ficou paralisado por um momento. A pressão das palavras de Ricardo pesava sobre ele, como se o ar tivesse sido drenado do ambiente. O motoboy, um homem de nome Vinícius, olhou para Ricardo, mas antes que pudesse reagir, o milionário continuou, agora com uma risada sarcástica. Como você chegou até aqui, hein? Um homem na cadeira de rodas trazendo comida de um restaurante chique como este? Deve ser um milagre, não? Disse ele, com um tom de zombaria que ressoou nos ouvidos de todos à mesa. Vinícius não sabia como responder. Ele queria gritar, queria devolver a humilhação, mas em vez disso, ele apenas baixou a cabeça. O olhar de vergonha misturado com dor era visível. Ele sentia o peso daquelas palavras reverberando dentro de si. O desrespeito descarado de um homem que aparentemente não sabia o que era compaixão ou empatia. Cláudia, a irmã de Ricardo, que estava sentada ao lado dele, percebeu o desconforto crescente de Vinícius. Ela olhou para o irmão com uma expressão de incredulidade, mas Ricardo não parecia notar. Para ele, aquele tipo de atitude era normal, uma consequência do seu poder, da sua riqueza. Ele sempre teve tudo o que quis. E aquelas pessoas... Bem, aquelas pessoas eram apenas peões no seu jogo. O restaurante, que antes era um local de calmaria, agora parecia estar carregado de uma tensão estranha.
Todos os olhares estavam voltados para a cena, e Cláudia, desconfortável, tentou intervir. Mas antes que ela pudesse abrir a boca, algo aconteceu. De repente, um silêncio ainda mais pesado tomou conta do ambiente, algo que ninguém estava esperando. O celular de Vinícius, que estava guardado no bolso, vibrou com uma mensagem. Ao lê-la, seu rosto se transformou. Era uma mensagem inesperada, que mudaria tudo. A vida de Ricardo, sua arrogância, tudo aquilo que ele acreditava saber sobre si mesmo, estava prestes a ser sacudido de maneira irreversível. Mas ninguém ali sabia disso ainda. Ricardo, com um olhar de triunfo, estava prestes a fazer mais uma observação cruel quando, de repente, a mensagem chegou ao ponto de virada. A pergunta que surgiu na mente de Vinícius foi: como eu reajo agora? E a resposta que ele encontrou seria o começo de uma revelação que viraria a vida de todos de cabeça para baixo. Vinícius ficou estático por um momento, o celular nas mãos tremendo levemente. A mensagem que ele havia recebido não era só importante, mas reveladora. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora estavam ardendo de raiva. Algo dentro dele havia mudado, e ele sabia que aquele era o momento de agir. Sem pensar duas vezes, ele olhou para Ricardo e disse com uma calma quase aterradora: "Você não tem ideia do que está falando, não é, Ricardo?" Aquela frase fez todos ao redor se calarem. Até mesmo o gerente do restaurante, que estava prestes a se aproximar para pedir educadamente que a situação fosse resolvida, parou no meio do caminho. Cláudia, ao ouvir as palavras de Vinícius, sentiu um frio na espinha. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dela dizia que aquilo iria muito além do que ela imaginava. Ricardo, com seu ar de superioridade, deu uma risada curta e sarcástica. "Eu? Não sei do que está falando, amigo. Não sei por que se ofendeu tanto. Está tudo bem, não é? Só mais um entregador vindo fazer seu trabalho." Vinícius respirou fundo, tentando se manter calmo. Ele sabia que não poderia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. O estresse do momento estava tomando conta dele, mas ele precisava encontrar uma maneira de se manter firme. A mensagem que ele recebera com uma revelação inesperada mexia com ele de forma intensa. "Não é sobre o que você acha, Ricardo. É sobre o que você não sabe. Eu tenho algo que pode mudar completamente tudo o que você pensa sobre mim. E sobre você mesmo." Ricardo franziu a testa, claramente desconcertado. Cláudia olhou para o irmão, tentando entender o que estava acontecendo. O ambiente no restaurante parecia ter congelado. A tensão era quase palpável. De repente, o celular de Vinícius fez uma nova vibração e ele o levantou novamente, lendo algo com uma expressão de incredulidade. "O que você tem para dizer agora, entregador?" Ricardo perguntou com um sorriso debochado, acreditando que nada poderia realmente abalar sua confiança. Vinícius, por um momento, parecia hesitar, mas a dor e o desprezo que ele sentira nas palavras de Ricardo o motivaram a dar o próximo passo. Ele olhou fixamente nos olhos de Ricardo e, com a voz firme, falou: "Eu não sou só um entregador, como você disse. Na verdade, tenho algo que pode mudar sua vida para sempre. Algo sobre o seu passado. Algo que você não sabia." Cláudia olhou para o irmão, tentando entender se ele estava falando sério. Ela nunca o havia visto tão sério, tão determinado. Ricardo, por outro lado, estava começando a se sentir incomodado. Ele estava acostumado a ter o controle da situação, mas o que estava acontecendo ali parecia estar fugindo de suas mãos. "Isso tudo não passa de um truque barato, você sabe?" Ricardo disse com uma tentativa de rir da situação, mas a dúvida em seus olhos já estava começando a aparecer. "Eu não tenho tempo para essas palhaçadas." Foi então que Vinícius deu o golpe final. Ele olhou para o celular mais uma vez e, com uma calma assustadora, disse: "Ricardo, você sabia que você tem um irmão? E que ele está aqui, bem diante de você?" "Ele..." A voz de Vinícius falhou por um instante. "Ele é... meu filho." O impacto daquelas palavras foi como uma bomba estourando no meio do restaurante. O silêncio absoluto que se seguiu parecia interminável. Todos estavam em choque, até Cláudia, que não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Ricardo, por sua vez, ficou sem palavras. O chão parecia ter sumido sob seus pés, e, por um segundo, ele se viu perdido, tentando entender o que acabara de ouvir. "O que...
Foi tudo o que ele conseguiu dizer, sua voz um misto de incredulidade e raiva. Vinícius olhou para ele com uma expressão que misturava dor e algo mais profundo, algo que parecia ser uma mistura de compaixão e vingança. Seu irmão. O mesmo que você desprezou e ignorou a vida toda. Está aqui, Ricardo. E agora você terá que lidar com isso. O silêncio se arrastou por alguns segundos que pareceram eternos. Cláudia, em estado de choque, olhou para os dois homens tentando processar as palavras de Vinícius, que pareciam não fazer sentido algum. Ela sempre soubera que Ricardo tinha um passado difícil, mas nunca imaginou que algo assim estivesse escondido. Ela não sabia o que era mais devastador: o fato de Ricardo ter ignorado a existência do irmão ou a revelação de que tudo o que ele acreditava ser verdade estava prestes a ser destruído. Ricardo estava paralisado. Ele olhou para Vinícius, depois para Cláudia, e a sensação de desconforto em seu peito aumentou. Ele nunca tinha imaginado que algo tão profundo e pessoal estivesse tão perto dele. Mas ele já havia ultrapassado todas as barreiras da sua arrogância e agora estava prestes a ver a verdadeira face de seu próprio egoísmo. Vinícius, com os olhos fixos em Ricardo, falou novamente, desta vez com uma raiva controlada, mas imensa. Agora você vai ter que enfrentar as consequências. O mundo não gira em torno de você, Ricardo. Às vezes, é a vida quem nos dá o golpe final. Ricardo, com a boca seca e as mãos suando, não conseguia formar palavras. Ele sentia como se estivesse sendo consumido por um turbilhão de emoções conflitantes. Seu mundo de aparências e controle começava a desmoronar. Mas ainda havia algo dentro dele que insistia em manter o orgulho. O problema era que o orgulho não era mais suficiente para enfrentar a verdade que estava diante dele. O restaurante parecia cada vez mais distante, como se todo o ambiente tivesse se distorcido em um pesadelo. Cada respiração de Ricardo estava se tornando mais difícil, e pela primeira vez na sua vida, ele não tinha mais nenhuma palavra para defender sua posição.